Olá, pessoal, estamos de volta, eu, Vitor Gomes e Paulo Henrique Dutra. E hoje vamos dar continuidade à fase preparatória da licitação, falando especificamente das licitações de serviços em geral. Quer saber mais? Continue nos assistindo. Bom, pessoal, então para falarmos sobre os serviços em geral na fase preparatória das licitações, nós temos que observar alguns princípios. Entre esses princípios, nós temos o princípio da padronização, que deve observar tanto a parte estética, quanto a parte técnica, quanto a parte de desempenho dos serviços que estão sendo contratados. E o outro princípio é o princípio do parcelamento. E parcelamento este não em relação a financeiro, mas sim em parcelamento do objeto que está sendo licitado. Então, eu tenho algum serviço que é possível fracionar, que é possível dividir para que dois fornecedores ou mais consigam vencer aquela necessidade da administração, aquele item proposto pela administração, de forma a entregar ali à administração um serviço eficiente e sem que perca a qualidade. Então, este é o parcelamento que estamos falando, o parcelamento do objeto a ser licitado. E aí devemos considerar, para falarmos de parcelamento, a questão da viabilidade e da vantajosidade econômica dos itens que estão sendo licitados. Não adianta eu parcelar um objeto, um serviço, no qual ele, sendo vencido por mais de um fornecedor, ele trará à administração uma onerosidade no valor do serviço a ser pago. Então, eu tenho que observar toda esta questão. Eu só posso dividir o meu objeto se ele for trazer alguma vantagem à administração pública. É interessante observar nesse ponto aí, Vitor, aquela questão do planejamento estratégico da administração, né? Porque sempre que for possível parcelar os serviços de forma a ampliar a concorrência, competição, e isso trazer uma economia para a administração, desde que seja viável esse parcelamento, ele deve ser aplicado. Agora, por um outro lado, vai ter casos em que se a administração contratar todos os serviços de um único licitante, ela pode ter um ganho de escala, né? Uma economia maior contratando em uma única licitação aqueles serviços do que fazendo esse parcelamento. Então, vai ter que se fazer uma análise bastante criteriosa, né, da viabilidade e visando sempre a economia para a administração. Não adianta nada você ampliar a concorrência e isso trazer impactos negativos para o erário. Exatamente. E aí, intrínseco a esse princípio do parcelamento, ainda tem a questão da concentração de mercado, né? Um dos objetivos desse parcelamento é evitar uma concentração de mercado na mão de poucos ou na mão de um só. Então, mas sempre eu vou observar esse parcelamento com aquela visão de estar trazendo realmente benefícios à administração. Exatamente. Essa questão, né, da concentração de mercado é muito comum, às vezes, você ter poucos players no mercado, né, poucos possíveis licitantes que façam todos os serviços que estão sendo pedidos pela administração. Mas se você tem serviços que podem ser prestados em momentos distintos ou até mesmo concomitantemente, mas por pessoas diferentes, né? E você pode fazer esse parcelamento e aumentar a competição, é sempre melhor, desde que isso se reflita numa economia de recursos para a administração. Exatamente. E aí, dando continuidade a essa parte da legislação, nós temos aí um tratamento específico para as licitações que versem sobre a manutenção e a assistência técnica. Esse ponto a gente já falou também em questões de produtos, se eu não me engano, quando a gente estava gravando o vídeo sobre os produtos.
e hoje falamos sobre a parte de serviços. Há uma possibilidade na legislação de delimitar, né, o território de atuação daquela empresa de assistência técnica, porque ali eu vou precisar de uma eficiência no atendimento para resolver aquela demanda. Eu dei o exemplo dos serviços de TI, onde eu preciso ali de um profissional, de um técnico de informática para estar atuando imediatamente num determinado computador, cuja eu tenho um prazo fatal para entregar uma prestação de contas, ou eu tenho ali um computador de uma determinada escola que precisa estar funcionando para que consiga ali fazer fluir as aulas. Então, a lei me traz a possibilidade, nesses serviços de assistência técnica, de exigir o atendimento em determinado prazo, ou delimitar a área, ou exigir que aquele prestador de serviços possua ali uma unidade de atendimento dentro do meu município, em se tratando ali de licitações de cunho municipal, né? Então, nós temos aí também essas tratativas e premissas aí permitidas pela legislação. Bom, pessoal, então, dando continuidade aí à fase preparatória na questão dos serviços, nós temos também o tratamento pela lei de licitações na questão da contratação de terceiros, né, da terceirização de determinados serviços que são ali de responsabilidade do órgão da administração, né, do servidor público em estar executando. E isso há uma vedação a estar licitando esse tipo de serviço, que são ali serviços acessórios, instrumentais e complementares. Esses sim poderão ser licitados. Aqueles que são essenciais e de obrigação do servidor público e da administração pública ou do seu órgão, eles não podem ser terceirizados. E aí a lei traz uma série de vedações aí, né, de indicações para que não se faça as contratações de forma incorreta. Entre elas aí está a possibilidade de indicar expressamente pessoas, né, com nome, de definir nome na licitação, para que elas possam ser contratadas ali por meio de licitação. A outra questão é a de fixar salário inferior ao que está definido em lei ou em ato normativo, de forma que seja ali pago por aquele serviço contratado, né? Ou seja, eu tenho um determinado serviço a ser prestado numa função acessória, e para aquela função acessória ali, eu tenho definido um salário mínimo. Eu não posso estipular ali que vai pagar meio salário mínimo, por exemplo. O funcionário da empresa que estiver prestando o serviço dentro da administração pública, ele não será subordinado, por exemplo, a um secretário, a um diretor de secretaria. Definição de pagamentos mediante reembolsos, isso também não se pode, tá? Reembolsos de prestação de serviços, aí eu não posso estabelecer esse critério, na verdade. Outra questão é a questão de demandar funcionário da empresa para que execute uma tarefa, uma atividade, um serviço diferente daquela que está definida ali no escopo do contrato. Isso também há uma proibição com relação a este. A administração pública ela não vai poder intervir ali na gestão daquele contratado, né? Ela pode exigir ali o cumprimento do que está exigido ali no contrato, né? No que é o objeto do serviço licitado, mas não diretamente na gestão daquela empresa, daquele licitante que está ali prestando serviço. A gestão é responsabilidade única e exclusiva do contratado, né? E aí, por fim, traz também uma vedação na contratação de pessoas, parentes diretos, cônjuges, companheiros, de pessoas que tenham, né, relação com dirigentes da administração pública, né, ou com aquela pessoa que tenha também poder de fiscalização e de gestão dos contratos, né? Porque a gestão dos contratos, pela nova lei de licitação, ela passa ali a ter uma responsabilidade bem grande, bem definida na própria lei e exigida pela própria lei. Então, essas pessoas que têm essa fiscalização, elas não poderão ali ter parentes
sendo contratados como por meio de licitação para prestação de determinados serviços que possam ser terceirizados. Dá para perceber aí a grande preocupação da legislação nessa questão dos serviços, né, com a questão da impessoalidade, Exato. né, sempre vedando qualquer tipo de relação entre os prestadores de serviço e os servidores efetivos, os ordenadores de despesa, os fiscais dos contratos, também essa vedação também de nominação, né, no momento da contratação, é justamente para manter a contratação de maneira impessoal. Ainda temos a questão da administração pública, ela, mediante justificativa expressa, ela poder contratar, né, com mais de um fornecedor, com mais de um licitante para prestação de serviço, desde que essa contratação ela não traga prejuízo para a economia de escala. Ou seja, se for mais vantajoso eu contratar com um fornecedor e ele for me prestar mais serviços, me trazendo uma economicidade maior ao contrato, então esse ponto eu só posso contratar com um fornecedor exclusivo. Se eu verificar que a prestação de serviços por mais de um fornecedor não vai me trazer prejuízos ou onerosidade ao contrato, então sim, eu posso contratar com mais de um fornecedor. E aí, neste ponto de contratar com mais de um fornecedor, eu tenho que analisar se o objeto que vai ser executado, ele vai poder ser executado de forma concorrente e simultânea por aqueles diversos fornecedores que eu estou contratando, e ainda haver aí uma possibilidade de múltipla execução conveniente à administração, né? Ou seja, um exemplo até do meu amigo Paulo é o fornecedor que pode estar ali colocando o piso interno dentro de uma determinada obra e o outro fornecedor está cuidando ali da parte externa da obra, né? São atividades que podem estar ali trabalhando de forma simultânea, sem prejuízo à execução do contrato. E aí, neste caso, a administração pública ela deve manter um controle individualizado da execução desses serviços, né? Eu devo conseguir contabilizar e gerir esses contratos de forma individualizada, né? Eu nunca vou poder ter essa contratação segmentada se eu tiver um controle só do objeto do serviço. Não, eu tenho que controlar a execução do fornecedor A e a execução do fornecedor B de forma bem clara, bem individualizada, e é assim que prevê a legislação. Bom, pessoal, e para finalizar aí a parte da fase preparatória em relação aos serviços, nós temos a questão das contratações de serviços em regime de dedicação exclusiva de mão de obras, né, onde o contratado ele vai alocar profissionais dentro da administração para a realização de determinados serviços, e ali a lei já prevê a possibilidade de, nesses casos aí de terceirização, da administração pública exigir ali do contratado documentos de obrigações trabalhistas, né, o FGTS, cartão de ponto, recibo dos pagamentos de salários, a questão do pagamento de férias, de 13º, ou seja, de todas as obrigações trabalhistas e previdenciárias que possam estar ali vinculadas àquele funcionário que está ali prestando serviço para a administração pública. É uma forma que a lei traz de evitar que a administração pública, de tentar, na verdade, evitar que a administração pública seja responsabilizada ou a ela atribuída obrigações de cunho trabalhista num possível processo aí da justiça trabalhista. É importante, né, porque quando existe esse tipo de serviço, né, contínuo, de prestação para administração, normalmente o contratado ele deixa um, dois, mais funcionários especificamente para o cumprimento daquele contrato. Alocados, Então, né, exclusivamente dentro. exatamente, alocados exclusivamente dentro da estrutura. Vamos supor, por exemplo, um contrato de manutenção predial, né, de pequenos reparos, pequenas reformas. É muito comum ter esse tipo de contrato em escolas, universidades.
E aí o contratado deixa à disposição ali de um campus de uma universidade, por exemplo, um pintor, um servente pedreiro, um técnico em eletricidade, tudo para fazer esses pequenos reparos no dia a dia, para a atividade de educação não parar, né? Para tudo manter funcionando. E aí, para não caracterizar nenhum problema trabalhista, né, de questão de terceirização, por mais que não seja atividade fim, a gente sabe que a Justiça do Trabalho tem uma interpretação bastante ampla, né, de responsabilidade trabalhista de empresas que terceirizam parte do contrato e tudo, é uma forma de resguardar a administração, dela estar sempre podendo verificar com o contratado se ele está pagando em dia, se ele está pagando hora extra, se ele está pagando férias, 13º, se está tudo certo na relação dele com os funcionários que estão alocados dentro da estrutura, né, da administração, até para ela ter a possibilidade de rescindir o contrato, de aplicar multas, de tomar as providências cabíveis para se resguardar. Bom, pessoal, então a gente vai finalizando por aqui o vídeo de hoje, falando aí sobre a parte de serviços na fase preparatória da licitação. Desejamos aí que todos tenham agregado mais conhecimento com as nossas orientações, com as nossas explanações e esperamos contar com vocês nos próximos vídeos. Um grande abraço. Muito obrigado a todos pela atenção, né, por estarem acompanhando essa série de vídeos da nova lei de licitações e sigam os nossos canais PhD na Advocacia, o meu, além das licitações, é o canal do Vitor. Em breve também traremos outros conteúdos de áreas correlatas que podem ser do interesse de vocês. Grande abraço.